Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor do seno de 105 graus é... Bom, para eu estabelecer resolução, deixar um caráter didático mais eficiente, um melhor aproveitamento do vídeo, eu vou acrescentar na lâmina a tabela dos arcos notáveis. Vou precisar dos valores aí na determinação deste seno. Então tá aí, a tabela com os arcos notáveis 30, 45 e 60. Lembrando, né, que a construção dessa tabela é feita usando aí uma espécie de regra, né, uma espécie de truque mnemônico para ajudar a guardar os valores. Então aqui 30 graus, 45 graus, 60 graus, aqui seno, cosseno e tangente. E aí lembra que tanto seno quanto cosseno, todos eles são sobre 3, são sobre 2, são frações sobre 2. Então, seno e cosseno sobre 2. No seno, eu faço uma sequência 1, 2, 3. E no cosseno, eu faço o contrário, 3, 2, 1. Então, aqui, ó, seno é seno, eu faço a sequência 1, 2, 3. E no cosseno, eu faço o contrário. Cosseno, eu faço contrário, 3, 2, 1. Então, sequência, 1, 2, 3, contrário, 3, 2, 1. E aí eu coloco raiz quadrada nos numeradores. Na realidade, raiz quadrada de 1 não precisa, fica o próprio 1, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, e aqui também, raiz de 1, próprio 1. E para fazer a tangente, eu divido seno pelo cosseno. Raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 2, divide por 1 meio, cancela 2, raiz de 3 sobre 1 vai me dar raiz quadrada de 3. E aqui também cancela os 2, 1 sobre raiz de 3, que se eu racionalizo, eu encontro raiz de 3 sobre 3. Então são os valores que estão aqui, ó, na tabela. Muito bem. Vou propriamente para a execução do exercício agora. Eu tenho seno de 105 graus para realizar o valor. Observa que o que eu vou utilizar agora nessa resolução é próprio para os ângulos, principalmente de 15 graus, de 75 graus e, como o caso aqui, 105 graus. São os valores principais onde eu executo, onde eu faço uso desse procedimento resolutivo. Isso por quê? Porque esses ângulos 15, 75 e 105, eles são construídos através da soma ou subtração com os valores 45 e 60. Então, a parte da trigonometria é chamada de soma e subtração de arcos. Então, aqueles ângulos que eu consigo construir a partir da soma ou subtração desses três valores, eu posso empregar o procedimento que eu vou estabelecer agora. O 15 eu posso raciocinar como 45 graus menos 30 graus, ou eu posso raciocinar como 60 graus menos 45 graus, dá 15. O 75 eu posso fazer a soma, 45 graus mais 30 graus. E os 105 graus eu posso fazer a soma também, 45 graus mais 60 graus. Por isso que são os ângulos mais utilizados para aplicação dessa técnica ou dessa parte da trigonometria. Bom, então eu vou colocar aqui o seno de soma e subtração de arcos. Então, A mais ou menos B, então serve para mais e serve para menos. E por curiosidade eu vou colocar aqui também o cosseno. Não é exercício de seno, tá? Então o que interessa é o seno. Mas eu vou colocar aqui se fosse cosseno. A mais ou menos B. Aí eu completo depois. Então assim, ó, seno de A mais ou menos B. Isso é igual ao seno
de A vezes o cosseno de B mais ou menos o seno do B vezes o cosseno do ângulo A. Seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. Eu costumo usar como ajuda para guardar esta equivalência, essa identidade trigonométrica, assim, ó, eu digo que o A é abacate e o B é banana. E aí eu digo, sem abacate, eu como banana. Sem banana, eu como abacate. Então, eu tenho que comer um dos dois, estou com fome. Tem abacate, tem banana. Sem abacate, eu como banana. Sem banana, eu como abacate. Então, mais ou menos isso. E aí, eu vou para o arco do exercício, seno de 105 graus. Então, eu vou transformar esse 105 graus ou numa soma ou numa subtração. Eu consigo transformar numa soma. Seno de 45 graus mais 60 graus. E aí, portanto, esse 45 graus vai ser o meu A, vai ser o meu abacate, e esse 60 graus vai ser o meu B, vai ser a banana. E agora eu vou aplicar propriamente a equivalência. Seno de A é o seno do 45, vezes cosseno de B, cosseno de 60 graus. Aqui no meio tem um sinal, tem mais e menos. Como é que eu vou saber? Bom, acompanhe o sinal. Ó. Aqui mais e menos, aqui mais e menos. Ou seja, se aqui for é mais, eu uso mais. Se aqui dentro é menos, eu uso menos. Então, é o mesmo sinal ali da operação dos arcos. Se eu estou somando os arcos, eu vou usar aqui uma soma. E aí eu tenho o seno de B. O B é 60, seno de 60 graus. Vezes o cosseno de A, cosseno de 45 graus. E agora que entra aí o uso da tabela de arcos notáveis. Seno de 45 graus. Bom, eu venho aqui e copio raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Está aqui, ó, 1/2. Mais seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz quadrada de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, eu posso deixar indicado, né, para colocar em evidência depois, a raiz de 2, ou eu multiplico, que é bem comum. 3 vezes 2, 6, raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4. Como tem o mesmo denominador aqui, mantenho o denominador 4, e junto raiz de 2 mais raiz de 6. E aí, esse é o valor do seno de 105 graus. E eu encontro isso na alternativa E. Ok? Então, está aí o seno de 105 graus. Se fosse cosseno, como seria a equivalência? Cosseno de A mais ou menos B, começa com cosseno de A, vezes o cosseno de B. E aqui, ó, menos mais, seno de A vezes o seno de B. Então, se fosse naquela história da banana e do abacate, olha só. Se eu como abacate e eu como banana, o que acontece? Eu fico sem o abacate e fico sem a banana. Também fica lógico aí essa regrinha do abacate e banana. Come abacate, come banana, fica sem abacate, fica sem banana. Beleza. E o sinal do meio, professor? O sinal do meio é o seguinte. Aqui está usando soma e subtração, mais e menos,
E se observar aqui de propósito, eu coloquei menos e mais. Por quê? Porque sinal no cosseno aqui, ó, ele fica trocado. Se aqui dentro é uma soma de arcos, eu uso na fórmula menos. Se aqui é uma subtração de arcos, eu uso na fórmula mais. Então tem que cuidar no cosseno que o sinal fica ao contrário. No seno fica o mesmo. Se aqui é mais, nota que eu usei mais. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.